quarta rodada do Campeonato Mineiro, passando a limpo. Ontem nós tivemos 3 partidas. Em Pouso Alegre, o Pouso Alegre bateu o Itabirito, né, por 2-0. Eita, em Nova Lima, o Vila Nova e Ipatinga empataram por 3-3, jogo também de muitos gols, Jogão, né? fiz esse jogo pela Itatiaia do Vale, foi muito legal. Depois eu quero que você fale um pouquinho. Em São João del Rei, o Atlético recuperou do clássico, venceu o Atlético por 2-0. E os gols foram marcados no segundo tempo, gente. Depois de um primeiro tempo sem marcar, quem fez? Ele mesmo. Você está conferindo aí no YouTube os gols do Hulk. O primeiro de pênalti, né, Romano? Aos 32 minutos da etapa final, como eu disse. E depois, ele de novo, você vai conferir aí de falta aos 44. É o Hulk que a gente conhece, né, Ale? Ele é absolutamente decisivo, influencia demais no jogo, né? Num jogo difícil pro Atlético. Um primeiro tempo muito igual. 9 finalizações para cada lado. E aí, tudo bem, o Atlético é uma equipe que tem um trabalho maravilhoso. Equipe que no ano passado foi semifinalista do Campeonato Mineiro, semifinalista da Série D. Tem um calendário cheio para esse ano com a Série C. É um time muito organizado, mas é um time da Série C. Contra um dos melhores times da Série A. E o Atlético permitiu 9 finalizações a gol do seu adversário. Então foi um primeiro tempo muito duro. Mas o que acontece? O Atlético, para conseguir igualar as forças com o Atlético, teve que correr demais. Então ele se entregou muito na parte física. No segundo tempo não aguentou. No segundo tempo o Rodrigo Santana teve que fazer uma opção e ele fez em tentar proteger a sua defesa, segurar o 0-0 e conseguiu fazer isso até os 32 minutos do segundo tempo. Quando o Hulk chamou a responsa, né? E a gente viu ele fazer isso em várias oportunidades, inclusive no Campeonato Mineiro do ano passado. Que a coisa não estava andando, ele pegava a bola no meio de campo e saía costurando, cobrava faltas de longas distâncias e tal, e foi isso que ele fez. Ele foi para cima da marcação pelo lado direito, sofreu e bateu o pênalti, e depois ainda conseguiu fazer um golaço de falta do meio da rua. É impressionante como ele foi decisivo mais uma vez. Ô, Romano, antes de eu ouvir a sua opinião sobre a recuperação do Atlético e essa vitória contra o Atlético, deixa eu chamar ele aqui para saber essa repercussão. O que essa vitória trouxe para o Atlético e agora o Atlético com a cabeça no Tombense, o próximo adversário. Chega para cá, Henrique André. Boa noite. Boa noite para vocês também. Tô no clima de carnaval aqui. E não é só eu não, viu? Os jogadores do Galo também, porque se representam apenas no domingo ao técnico Luiz Felipe Scolari. Receberam folga após a vitória por 2-0 lá em São João del Rei contra o Atlético. Folgaram nessa sexta, vão folgar amanhã e cada um curte de um jeito, né? Vai ter gente indo pra escola de samba, gente ficando em casa, gente indo pra bloquinho, né? Cada um vai curtir de uma forma esses 2 dias de carnaval. E tem aquele também que vai preferir descansar sabendo que a temporada é longa e que o Galo tem muita coisa pela frente. O Atlético volta a campo na quarta-feira, enfrenta o Tombense e para esse jogo o técnico Luiz Felipe Scolari não vai poder contar com o zagueiro Gemerson. Ele que levou o 3º amarelo contra o Atlético, está fora. Então, Gemerson, além da folga de carnaval, vai ter que ficar de fora de mais um jogo do Atlético. Então, quem o Felipão vai colocar? Maurício Lemos está entregue aos cuidados do departamento médico, não deve ser liberado ainda para esse jogo na Arena MRV, esse jogo no meio de semana. Cenas dos próximos capítulos e até domingo, como eu disse, sem bola rolando, sem atividade no Galo. Então, por enquanto, o assunto, gente, vai ser carnaval e também... Eu vou jogar um outro assunto aqui, hein? Quem será o substituto de Rodrigo Caetano, que está deixando o Galo para ir para ocupar um cargo na CBF? Eu tô apostando no Vitor, hein? E vocês? Vitor, Romano. É a bola da vez, né? Porque o Atlético já descartou alguns nomes, né? O Cláudio já trouxe a informação, descartou o Paulo Brax, descartou o Felipe Ximenes. Não tem esse profissional no mercado. Quem tem, segura as 7 chaves. Porque não tem realmente esse profissional no mercado. E aí até uma falha do Brasil em formar esse tipo de executivo de futebol. Quem tem o seu está segurando pesado. A solução talvez possa ser caseira. Eu só acho assim, nada contra o Vitor, pelo amor de Deus, mas eu só acho que o Atlético é muito grande para ele começar. Deixa eu perguntar para ela, eu quero saber a opinião dela. 2 perguntas, na verdade, Mauri. Como é que repercutiu aí esses gols do Hulk, né? O time se recuperando da derrota no Clássico. E também essa questão do diretor de futebol. Você acha que o Atlético, o caminhão, é muita areia para o Vitor começar?
Dani, eu acho que sempre é uma boa oportunidade, né? É claro, como o Romano falou, perder o Caetano, que é o principal executivo do país, é algo muito grande. Com certeza é algo que o Atlético vai demorar a conseguir repor, né? E, aliás, vai demorar esse profissional ser encontrado no mercado, porque além de posições dentro de campo, que são muito difíceis de encontrar, fora também bons dirigentes, competentes, também são muito difíceis de se encontrar. Talvez até mais, né? Porque é mais escasso ainda. Então, acho que o Galo perde bastante com a saída do Caetano, mas eu acho também que pro Vitor começar, né? Ele que tem uma identificação enorme com o Galo, dentro e fora de campo, como jogador, como ex-jogador e também, né, trabalhando dentro do clube, eu acho que é uma ótima oportunidade para ele começar. E é, assim, uma casualidade que vai casar para os dois lados, né? Acredito que vai ser muito bem. E o Hulk nem tem o que falar, né? Acho que aqui, Grêmio e Inter, principalmente o Grêmio, que agora fechou com o Diego Costa, olha com bastante inveja, uma inveja boa, mas uma inveja bem grande, porque o Hulk é incomparável, né, no futebol brasileiro, e aqui repercute sempre muito bem. Grêmio e Inter tem uma boa admiração, né, todos os torcedores, até porque o Hulk é um personagem bastante cativante no país, então repercutiu muito bem. E claro, se fala bastante no país inteiro, né, tanto aqui como no resto do país, também muito sobre a saída do Caetano. O Ale, ainda falando sobre a saída do Caetano e essa chegada do Vitor, você acha que é uma excelente oportunidade, mas é muita responsabilidade a chegar no Atlético? Não, sem dúvida que é, né? Porque, inclusive, você vai ter um trabalho de substituir o melhor da função, né? Então, o cara que, inclusive, sai para a seleção brasileira e, antes disso, recebeu proposta de muita gente, muito clube importante também que queria o trabalho do Caetano. Então, é uma referência nessa função. Agora, eu estava discutindo com o Romano no Bastidores, que o Caetano deixou mais ou menos a casa arrumada, né? Porque o elenco é mais ou menos esse, talvez saia aí um Kardec, um Vargas, que realmente não tem muita influência no elenco hoje, mas com a chegada do Bernard, você tem 2 jogadores para cada função tranquilamente. Inclusive, você pode discutir o time reserva do Atlético, que é melhor do que a maioria esmagadora dos times reservas do futebol brasileiro e muitos dos titulares, né? Então, o time mais ou menos está completo. Então, essa parte que, para mim, é a mais importante da função, não é a única, evidentemente, mas a mais importante da função do Rodrigo Caetano, que é de convencer o jogador que é concorrido, de tentar ver as oportunidades do mercado, de jogador que vem só pelo salário, enfim. Todo esse poder de contratação, talvez o Vitor nem precise, porque o elenco é esse aí, não tem muito o que mexer. Então, você vai contratar para que posição, né? Por exemplo, do meio para frente, você tem um quarteto aí que bate de frente com qualquer um. É Zarate, Scarpa, Paulinho e Hulk. Você vai contratar quem? E agora tem o Bernard. O Bernard ainda. Então, assim, laterais, você tem bons laterais, que é uma coisa que está muito escassa no mercado. Você tem aí 4 zagueiros, né? Você pode discutir o nível de um, de outro, mas são quatro zagueiros bem aceitáveis, né? Você tem aí no meio-campo, você tem uma disputa muito viva. Então, talvez aqui se relacionar com os jogadores, com a comissão, com os caras que mandam, e aí ele tem um trânsito muito positivo com essa galera. Mas, porque tem um detalhe, né? O Caetano tá deixando tudo pavimentado. Os contratos renovados no mínimo até 2027. Então, assim, vai dar uma tranquilidade aí de 2 anos de trabalho e tal. Como eu convivi muito tempo no América, eu tenho um América, às vezes, com referência a algumas coisas. No América, o Paulo Brax, por exemplo, quando ele, antes dele assumir como diretor de futebol do América, ele foi diretor de futebol da base. Pegou essa vivência na base. O atual também foi da base. E hoje está, inclusive, substituindo o Paulo Brax. Então, talvez faltou ao Atlético imaginar que poderia perder o Rodrigo Caetano e preparar esse profissional dentro do clube. Então, o Vitor, por exemplo, igual ele deu entrevista, falou que fez gestão, fez isso, fez aquilo, ele poderia ter trabalhado primeiro como gestor da base, e aí você já prepararia ele para o profissional. Vamos ver o que vai acontecer agora no futuro. Voltando então a falar de futebol, o Atlético enfrenta na próxima rodada, na quarta-feira, Romano, o Tombense. Amanhã os jogadores estão de folga, mas a folga acaba no domingo. Já volta a atenção para o Campeonato Mineiro. É uma decisão de campeonato. Porque neste momento, se o campeonato tivesse encerrado a sua fase de classificação, o Atlético estaria fora do
da semifinal e o Tombense entraria com... O Tombense hoje tem 8 pontos. Até brincava no Bastidores com o Alê, que o Tombense na chave A, no grupo do Cruzeiro, tem 8 pontos e na chave do Atlético, o líder é o Vila com 7. Então, olha só. E ele entraria como segundo colocado. Então, se o Atlético derrotar o Tombense, o Atlético vai a 9 pontos, tem a chance, inclusive, de assumir a liderança porque jogam Vila Nova e Atlético. E o Atlético precisa reagir na competição. Então, é a chance, é um jogo que ganhou ares de decisão de jogo de 6 pontos.